Olá pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos ao Estúdio Veja. Hoje eu vou falar com o colunista de Veja e cientista político Sérgio Praça. Boa noite, Sérgio, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. E eu queria propor da gente fazer uma retrospectiva de 2017, afinal, política foi o que não faltou esse ano, não é mesmo? Assuntos políticos. Foi acho que um dos anos mais intensos da história política do Brasil desde 88, né? A gente achou que 2016 com o impeachment Exatamente. foi também muito intenso, mas esse ano não ficou muito atrás, não. Nas redes sociais se brinca que é a parte 2, né, de 2016. Espero que 2018 não seja a parte 3, por favor. Mas vai ser, certamente. Né? Aí acho que acaba esse ciclo. Vai ser igual a saga Velozes e Furiosos, será? É melhor não. Não assisti, não tenho vontade, não. São mais de 8 filmes. Sérgio, eu queria começar te perguntando, qual a nossa opinião, qual foi a personalidade política do ano? Também é uma pergunta difícil de definir. Eu vou dar uma resposta mais enviesada para esse segundo semestre, para as últimas semanas, mas que eu acho que abarca bem, que é o juiz Gilmar Mendes, do Supremo. Eu acho que seria difícil achar alguém que não seja o presidente, porque assim, a resposta óbvia é, claro, Temer foi muito determinante para muita coisa, mas isso por conta do cargo também, né? E a partir de maio, e vamos falar depois, ele também perdeu muito poder, né? O Temer perdeu muita força. Então eu defendo que o Gilmar Mendes foi o homem do ano, porque acho que em nenhum outro momento da história do país, eu digo isso sem exagero, alguém que não tenha sido presidente ou ditador ou sei lá o que, né, chefe do executivo, tenha tido tanta influência individual na vida política do país como o Gilmar Mendes, né? Então, quando eu falo de Gilmar Mendes como homem do ano, estou pensando nas decisões, né, como se diz no jargão, monocráticas, individuais dele, ou pedidos de vista, ou coisa assim, que ele toma pela prerrogativa de um dos juízes do Supremo, um dos 11 juízes, que, por motivos que eu desconheço, que, enfim, tenho que investigar, é um órgão que dá muita influência e poder de decisão para seus juízes individualmente. E nessa semana e nesses últimos dias a gente viu uma série de decisões profundas do Gilmar Mendes, soltar o Antony Garotinho, soltar a esposa do Cabral, Adriana Anselmo, barrar denúncia contra 3 deputados do PP e um do PT, sendo que existe áudio e vídeo, assim, né, junto com o Toffoli, aliás, né? Quer dizer, existem provas mais do que claras, né? O sujeito embolsando, que mais você quer, né? Aí tem a melhor até a decisão para ver, estou curioso para ver qual que é o argumento que implica isso. E também a proibição das condições coercitivas, que também é um tema interessante do ano, foram muito criticadas no caso de 2 operações de universidades, a Federal de Santa Catarina, que culminou no suicídio do reitor, e da UFMG, mais recentemente, que, enfim, levou lá também professores e pessoas da reitoria. Então, o Gilmar tomou uma decisão que será mantida até, pelo menos, fevereiro. E que também tá muito dentro da Operação Lava Jato, né? Pelo que eu estava vendo, foram mais de 200 conduções coercitivas ao longo desses anos de operação. Um dos conduzidos coercitivamente foi o Lula. Exatamente, né? Em março aquele dia lá no aeroporto, que foi aquele rolo. Então, assim, na verdade, essa decisão da condução coercitiva é uma decisão até do Gilmar que, assim, tem apoio de parte da sociedade. Né? Muitos colegas meus, professores universitários, até o Fernando Henrique, que não é meu colega, tá? Mas é um professor também, escreveu um texto lamentando a condição lá da UFMG, acho que é da Federal de Santa Catarina também. Houve é difícil dizer que não há exagero da Polícia Federal em alguns casos. Nesse caso da UFMG, o próprio Ministério Público Federal não havia pedido e a juíza decidiu. Né? Então tem assim, Polícia Federal, Ministério Público e Judiciário aí decidindo. Então o Gilmar tomou uma decisão que essa talvez seja a mais com maior aceitação da sociedade. Agora, fica claro que ele é uma pedra no sapato de quem quer o fim da impunidade por corrupção no Brasil.
Uhum. Mas você acha que tudo isso, todas essas críticas que foram feitas ao longo da semana são cabíveis, então? Olha, difícil achar uma que não seja, né? Uhum. Mas o ponto principal, com relação à impunidade também, para ser justo com o Gilmar Mendes, é que, né, pensando assim, 2017 foi o ano do fim da impunidade e também da continuidade da impunidade, se a gente pensar bem, né? Temer, Aécio, Moreira Franco, Padilha, todos que têm foro privilegiado, e no caso do Temer teve a votação das denúncias, é um pouco diferente, todos que têm foro privilegiado estão se safando. Mas quem não tem foro privilegiado, Lula, Cabral, Garotinho e tantos outros, não está se safando. Ah, mas o Garotinho foi solto agora. Bom, pode voltar a qualquer momento para a cadeia, né? Ele foi preso e solto aí pelo menos 3 vezes esse ano, talvez até um pouco mais, né? Então, assim, acho que é difícil dar uma... Acho que o cidadão brasileiro fica um pouco confuso. Bom, tem impunidade ou não tem? O Deltan Dallagnol está falando lá no Facebook que a impunidade reina, ninguém é punido por nada. Não é verdade, né? Quem não tem foro privilegiado tem sido punido. Quem tem foro privilegiado está se safando. Então, acho que essa é uma grande questão do ano também, né? Acho que nunca isso ficou tão evidente também. Teve aquela questão também que você estava até comentando comigo um pouco antes, que era do soltar não significa inocentar, né? Exatamente, né? Quer dizer, o Garotinho pode voltar para a cadeia, certamente terá feito coisas suficientes para voltar para a cadeia, né? Então é preciso realmente separar uma coisa da outra. Teve uma frase que eu li com essa prisão do Paulo Maluf na quarta-feira, de que com a prisão dele a velha política também estava sendo presa. Você acha que o Gilmar representa a velha justiça nesse caso? O jeito antigo de se fazer justiça? Sem dúvida, embora eu ache o Gilmar Mendes muito mais um político do que um juiz, né? Nunca vi em lugar nenhum um político, né? Olha só, Já um juiz tão envolvido em política partidária quanto ele, né? Outra coisa marcante do ano, as reuniões secretas com Temer, não só do Joesley, do Gilmar também. Aí marca uma reunião fora de hora lá para falar do fuso horário. Pelo amor de Deus, né? Pode mentir, mas não exagera. Não tão descaradamente. Não tem problema mentir, mas... Então, assim, o Gilmar tem uma atuação política muito, muito intensa e que não tem como ser parada, no fim das contas, né? Ele pode se reunir com o que ele quiser, de fato, né? Só pega mal, é feio, é contra o espírito da lei, né? Essa acho que é a chave para entender o Gilmar Mendes, né? Ele é contra o espírito da lei, ele é contra o espírito da Constituição. Então, quando ele quer, ele solta quem quer ou pune quem quer, atentando-se à letra da lei, né? E indo contra, como ele foi em tantas e tantas decisões esse ano, contra o espírito da lei, contra a intenção da lei. Se ele visse isso, ele certamente diria, quem é esse moleque para dizer como interpreta a Constituição ou não? Bom, está evidente para mim que a sociedade brasileira, os legisladores de 88, não defendem a impunidade por crimes corruptos, né? O espírito da lei é esse. E a lei, é claro, foi melhorada em 2013, foi melhorada sucessivamente ao longo do tempo. Então, essa é a principal característica dele. Você explicou o porquê do Gilmar ser o personagem, a personagem política do ano, mas você também citou o Joesley Batista, que a gente não pode negar, né, que foi aí que conduziu praticamente o que aconteceu no restante desse ano. A gente teve várias situações que se desencadearam desde aqueles áudios em maio, não é? Muito, né? Foi realmente uma luta intensa. E Gilmar, o Joesley, quem foi mais importante? O Joesley com o áudio gravando o presidente Temer revelado na segunda quinzena de maio de 2017, ele provocou duas coisas, né? Primeiro, uma mudança radical de foco da Câmara dos Deputados e do Senado para
votaram as denúncias contra o Michel Temer, né? O Rodrigo Janot, procurador-geral da República, até setembro, deu encaminhamento a 2 denúncias contra o presidente Temer. As 2 foram votadas pelo Congresso, nas 2 o Temer venceu, mas isso custou, além de muito em emendas orçamentárias e cargos de confiança, custou 5 meses de processo legislativo, durante os quais teve reforma política, teve reforma trabalhista. Isso foi até uma coisa boa, de que assim, o legislativo não parou totalmente para isso, mas isso praticamente acabou com a chance da reforma da Previdência ser aprovada esse ano. Ainda acredito que ano que vem pode ser aprovada, mas a gente pode falar disso em outro momento. Então, essa foi a primeira consequência do Joesley, né? Na verdade, teve 3 grandes consequências, né? Teve essa de ocupar o ano legislativo, pegar 5 meses o processo legislativo. Segunda, deixar a popularidade do Temer no chão. Nunca um presidente foi tão... Chegou a 3%, né? E agora o Temer diz que as pessoas têm vergonha de apoiar o governo dele, dizer que apoiam. Pode até ser que uma outra tenha, faz até um pouco de sentido, mas não é tanta gente assim, né? Então, assim, um presidente impopular funciona diferente de um presidente com, né, pelo menos algum crédito popular, que o Temer já estava com muito pouco também, né? Se não me engano, foi de 15 para 3. 15 é um número também abismal, né? Muito ruim. Mas ainda assim, mas, né? 5 vezes 3, né? 5 vezes 3. Então, para você ter uma ideia, uma base de comparação, o Maduro na Venezuela tem 20%. Né? Assim, pesquisa confiável, né? Não é pesquisa... tem 20% de aprovação. Então, assim, né? O Temer tem um tanto a menos e o sujeito está provocando morte por fome. Né? Isso coloca um pouco em perspectiva aí também o estrago do Joesley, né? E a terceira coisa que eu acho mais interessante do ponto de vista da ciência política é o Marcelo Miller, ex-procurador da República, assessor direto do Janot, embora agora o Janot, é claro, negue isso, foi implicado como trabalhando para a JBS, trabalhando para o Joesley enquanto estava no Ministério Público Federal. Logo depois que ele saiu do Ministério Público Federal, ele foi para o escritório de advocacia, que cuidava fechou, das coisas, né, que fechou o acordo da JBS e tal. E isso, para mim, foi uma das coisas que devastou a reputação do Ministério Público nesse ano. O fato de o Ministério Público não ter dado uma resposta convincente para o que aconteceu, aí o Janot pediu a prisão do Miller, aí, enfim, não foi deferido, mas enfim, né? Quer dizer, também não é que teve aquela questão das perícias, né, nos áudios. Assim, foi uma sucessão de dúvidas, digamos assim, porque quando estourou o caso dos áudios, eu lembro que, né, todo mundo ficou em choque com tudo que estava acontecendo, envolvendo o presidente Michel Temer, o Aécio, que tinha sido um presidenciável com um capital político gigantesco, e aí, logo depois, vem aquelas dúvidas e você fala, poxa, será que colocou a economia em risco, colocou, né, o crescimento que estava começando a avançar, e para depois virem essas dúvidas de se era verdadeiro, se não era, se o Ministério Público chegou a checar isso antes ou não. Tanto que a primeira notícia sobre o áudio do Joesley, aliás, eu estava gripado no dia, eu fui dormir às 3 da tarde, desliguei o celular, que eu estava gripado, eu acordei às 9 da noite com 180 mensagens de 15 conversas. E olha que eu sou um nada, né? Eu sou, né? Imagina que é importante mesmo. E aí eu fui ler a notícia e dava a entender, agora eu não quero ser injusto também com o Lauro Jardim, né? Não lembro a frase exata, mas dava a entender lá que o Temer tinha explicitamente pedido apoio financeiro para o Eduardo Cunha. Você ouviu o áudio, não foi tão explicitamente assim, né? Dá a entender, claro, é uma interpretação possível. A Folha chegou a dar uma errata também no dia seguinte no jornal. Foi ficou meio realmente estranho. Uma dúvida pairando no ar, né? Para todo mundo, né? Exatamente. Então, assim, para mim isso também deu descrédito para o Ministério Público. Eu pensei, putz, eles falaram que era tão pesado o áudio. É pesado, sim, né? Não estou dizendo que não... Não está minimizando, mas exageraram também, né?
Mas é claro, nossa, para mim o Temer deveria estar na cadeia, né? Tá mais do que claro pelo áudio que merece isso, tá? Que fique claro, né? Mas enfim, o ano foi repleto de acontecimentos aqui e ali que colocam em dúvida o trabalho do Janot. Aí, quando ele se encontrou com o Pier Paolo Bottini, um dos advogados da JBS, num bar, por acaso. Olha, honestamente, até acredito que tenha sido por acaso. Não acho que se você vai combinar um esquema, não sei o quê, você vai para um bar assim, né? Até dou o benefício da dúvida. Mas, pô, Janot, você encontra o cara lá e fala, olha, não posso falar, beijos, né? 2019 a gente se fala. Claro, eles não imaginavam que o sujeito ia tirar foto. Hoje, todo mundo está sob observação, né? Com certeza. Então, foi outra coisa, assim, que tirou um tanto da reputação do Janot e do Ministério Público. Ainda no Ministério Público Federal, mas passando para uma próxima notícia, a questão da Raquel Dodge. Você acha que com a nomeação dela, com a posse dela no cargo, deu uma melhorada na imagem do Ministério Público? Ou ainda assim paira uma dúvida também sobre isso? Olha, eu acho que foi uma boa aquisição para o Ministério Público, né? Ter ela como veio num momento a calhar, né? Foi momento, um pouco depois sim, da primeira votação do presidente Michel Temer na Câmara. E até se falava na época, mas se reuniu com o Temer, vai proteger ele, só que não estou vendo isso, né? Mas o que ajuda a Raquel Dodge é que é muito mais discreto do que qualquer um aí dos procuradores importantes tem sido, né? O Janot dava entrevista, não dava entrevista toda hora, mas quando dava, falava coisas assim, fortíssimas, né? Que até às vezes acho que isso justificavam, às vezes achavam que estava indo longe demais. Os outros procuradores, Carlos Lima, o Deltan Dallagnol, assim, falando coisas à torto, à direito aí, também nada humildes e discretos, né? Então a Raquel Dodge, eu acho que foi uma boa liderança agora para o Ministério Público, que é uma organização muito, muito peculiar, porque cada procurador, né, procurador federal, promotor estadual, tem bastante autonomia também. Então, assim, não é que ela é a chefe né, ela não é a chefe do Deltan Dallagnol, né? Ela é a figura com a imagem mais forte, né? Ela tem algumas prerrogativas exclusivas, sim, mas é diferente você dizer, que nem o presidente Temer. Não, Temer demite, nomeia quem ele quiser, é diferente, né? Mas acho que sim, acho que foi uma coisa positiva para o MPF nesse ano. O nosso tempo também já está acabando, mas foram muitas notícias, como a gente comentou no início, né, da conversa. Mas acho que não dá para a gente terminar sem falar sobre as expectativas para 2018, sobre as eleições e principalmente sobre um fato que vai definir também esse tabuleiro eleitoral, que é o julgamento do ex-presidente Lula no dia 24 de janeiro. Difícil a gente pensar em um ano eleitoral também que iniciou com tanta incerteza. 89, eu acho que é a única... 94 também iniciou com bastante incerteza, né? Mas aí o plano real foi resolvendo. Não haverá um plano real ano que vem. Eu acho assim, é muito positivo que o julgamento do Lula em segunda instância tenha sido marcado para janeiro, antes de... Né? Imagina se marca em agosto, no meio da campanha. Essa incerteza é muito ruim, né? Saber que fique claro, né? Seja ele culpado ou inocente, né? O que é ruim é a confusão, a incerteza jurídica, né? Se o TRF decidir que ele é inocente, legal, solta e deixa a campanha rolar e o povo que julgue. Se decidir que é culpado também, bom, prenda ou termine a campanha, né? Impeça a campanha, etc, etc. O TSE e o STF vão tomar a decisão final, aliás, né, sobre a candidatura do Lula. Ele pode ser candidato preso, aliás, né? Enfim, uma coisa bizarra, mas por um tempo, pelo menos, né? Então, assim, a minha grande expectativa e curiosidade para 2018, por enquanto, é o resultado desse julgamento, que vai definir muita coisa, né? Tanto que vários partidos... Inclusive o DEM adiaram suas convenções
para início de fevereiro, né? As candidaturas, para lembrar, né, tem que ser definidas até o fim de março, o que já é muito mais tempo do que normalmente se teria, né? Quase 6 meses, acho que são exatamente 6 meses a mais do que normalmente os partidos teriam para propor candidatos. Então, assim, esse vai ser certamente o principal evento político do primeiro semestre e vai ser bem cedo. E outra coisa que eu estou com muita expectativa para 2018 é o impacto do fim do financiamento privado para as eleições. Estou muito curioso como isso vai afetar a eleição parlamentar, sobretudo, né? Porque a Lava Jato deixou bem claro que nos últimos 15, 20 anos a gente teve eleições no Brasil completamente corruptas. E que aí dão os resultados que dão, para o bem e para o mal, enfim, né? Não estou... se tivesse menos corrupção, o PT teria menos, sei lá, né? Eu acho, aliás, que os partidos grandes seriam menores, mas não dá para provar, né? Então, estou muito curioso sobre o que vai acontecer com isso, né? Será que partidos grandes vão perder tantas cadeiras assim? Na verdade, minha previsão, por enquanto, é bem pessimista. Eu acho que nem os partidos grandes serão dizimados, nem os partidos, né, de renovação tornar-se-ão relevantes, né? Então, assim, acho que vai ter uma fragmentação partidária pior do que a que existe hoje, o que vai ser muito ruim para o nosso presidente Luciano Huck. Brincadeira. Tá? Contém ironia. Mas que é outra coisa de 2018, né? A possível candidatura do Huck. Não, ele disse até aqui na entrevista para o André Petri, diretor da Veja, que, né, naquele especial, que não seria candidato e tal. Mas, assim, eu não acredito até acontecer mesmo, né? Até ter o último dia de registro lá, porque ainda muita coisa pode acontecer. Com certeza. Sérgio, obrigada pela companhia ao longo de 2017. Espero te ver aqui em 2018 e pela conversa de hoje. Obrigadão. Boa noite. Boa noite. Muito bem, gente. Esse foi o último Estúdio Veja ao vivo do ano. Um Feliz Natal para você, um ótimo 2018 e a gente se vê no ano que vem. Até mais.